E aí, meninos, beleza? Então vamos continuar a matéria de trapézio, tá certo? No vídeo anterior eu expliquei o que vem a ser um trapézio e nós começamos a ver os tipos de trapézio. São 3 tipos de trapézio, né? Nós vimos o trapézio escaleno. Agora nós vamos ver o trapézio retângulo. Totalmente diferente aqui a figura. O escaleno, deixa eu mostrar a figura do escaleno. Aqui o escaleno. Esses dois lados aqui não paralelos, eles são diferentes. E são inclinados, tá vendo? São inclinados. Esse é o trapézio escaleno que nós vimos. Agora, o trapézio retângulo, observa aqui, ó. Esses dois lados aqui, ó. Opa, esse lado aqui, ó. Um dos lados é reto. O que é isso? Que forma dois ângulos de 90 graus em relação às bases. Base maior e base menor. Então, isso aqui é um trapézio retângulo. Primeira coisa, por que isso aqui é um trapézio? É uma figura com 4 lados, é um quadrilátero. E que possui um par de lados paralelos. Um par de lados paralelos. Esse lado não é oposto a esse lado, e eles não são paralelos, possui um par de lados paralelos, então é um trapézio. E esses outros dois não são paralelos e não são congruentes, não são iguais. Aí tá vendo que ele pegou esse outro lado e colocou reto? Quando isso acontece, quando eu tenho um lado reto, é trapézio retângulo. Então, o que eu escrevi para você? É o que tem um lado perpendicular às bases. Um dos lados é perpendicular às bases. Aqui a base maior e a base menor. O que é reta perpendicular? Que aqui forma um ângulo de 90, aqui forma um ângulo de 90. Tá certo? Pessoal, você sabe que esse aqui, ó, é um ângulo obtuso. Nós já vimos isso. Um ângulo obtuso. E que esse aqui é um ângulo agudo. Lembram disso? No vídeo anterior. Agudo e obtuso. Vamos resolver esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo é um exemplo. O ângulo obtuso, esse aqui, é o dobro do ângulo agudo. É um exercício. Ele poderia falar que é um triplo do ângulo agudo, ele poderia falar que é o quádruplo do ângulo agudo. Tá bom? Isso não é uma propriedade, isso aqui é um exemplo. Então, beleza. Nesse exemplo, ele está falando que esse ângulo é o dobro desse ângulo. O obtuso é o dobro do agudo. Mas espera aí, eu não tenho a medida do agudo para saber o dobro do obtuso. Então eu vou chamar de x, o menor ângulo eu vou chamar de x, o menor não é o agudo, e o obtuso ele não falou que é o dobro, então aqui é 2x. Tudo bem? Certo? Se ele está falando isso, eu vou escrever. Se ele estivesse falando o obtuso é o triplo do ângulo agudo, aqui é x, aqui é 3x. Se ele estivesse falando que o obtuso é o quádruplo do agudo, aqui é x e aqui é 4x. Então a ideia é o menor ângulo chama de x e o outro você chama o que ele colocar aqui. O que ele pede? Calcule as medidas dos ângulos internos do trapézio. Opa, aqui eu já sei que é 90, aqui eu sei que é 90. Tá faltando calcular esse e esse. Esses dois ângulos nós vimos que eles são colaterais internos. Correto? E quanto que vale a soma dos dois? Não vale 180 graus? Sim, então vamos utilizar aquela informação. Então, x mais 2x, x mais 2x, isso é igual a 180 graus. Por quê? Porque são ângulos colaterais internos. Olha aqui a informação aqui, ó, que eu até escrevi aqui para vocês, eu espero que você tenha isso aí no caderno, que a soma dos ângulos colaterais internos vale 180 graus. Lembram disso? Então, eu vou utilizar aqui x mais 2x igual a 180 graus. Vamos resolver essa equaçãozinha lá do 7º ano. Aqui não dá 3x igual a 180 graus? 3x igual a 180 graus. Esse 3 está multiplicando, não passa dividindo, então vai ficar x igual
a 180 barra 3. 180 dividido por 3. 180 dividido por 3. Se eu dividir por 3 aqui, ó, 180 dividido por 3 não vai dar 60? Então, o valor do x é 60 graus. Então, calma aí. Então, quanto que vale aqui? 60. E quanto que vale o obtuso? Que esse aqui é o obtuso. Esse é o obtuso. E esse aqui é o agudo. Deixa eu escrever para você. E esse é o agudo. Então, o agudo é 60. Quanto que é o obtuso? Não é o dobro? Então, o dobro de 60 vai dar quanto? 120. Pronto. Está aí calculado as medidas dos ângulos. Quanto que vale a medida dos ângulos? Vale 60, 120, 90 e 90. Todo mundo sabe que essa casinha vale 90 graus. Então, tá aí a resposta. Certo? A resposta da questão. A resposta da questão, os ângulos é 60 graus, 120 graus, 90 graus e o outro 90 graus. Bom, qual é a prova real disso aqui? Isso aqui não é um quadrilátero? Sim, uma figura com 4 lados. Quanto que vale a soma dos 4 ângulos internos? A soma dos 4 ângulos internos, eu já comentei isso em algum momento. A soma dos 4 ângulos internos tem que valer 360 graus. 360 graus. Então, se eu somar tudo isso aqui, vai dar 360 graus. 120 com 60, somente esses dois não dá 180? 90 com 90 não dá 180? 180 com 180, 360. Essa é a prova real. A soma dos 4 ângulos internos tem que dar 360 graus. De onde que eu tirei essa informação? Lá do quadrilátero que eu expliquei. Lá, pode olhar no seu caderno. Todo quadrilátero, a soma dos 4 ângulos tem que dar 360 graus. Todo. O paralelogramo, todos. Quais são os tipos de paralelogramo que nós vimos? O retângulo, o losango, o quadrado e o trapézio. Todas essas figuras, a soma dos 4 ângulos internos tem que dar 360 graus. Certo? Esses dois valem 180, os 4 valem 360. Tudo bem? Isso é o trapézio retângulo. Viu, pessoal? Você vai anotar isso aí no seu caderno direitinho. Tá certo? Então dá uma olhada se não é diferente. Quando eu falo trapézio retângulo, você sabe que um dos lados não paralelos é reto, é perpendicular à base, ou seja, de cara, 90 a 90. O exercício não vai colocar 90 a 90 para você, não. Você tem que saber que o trapézio retângulo equivale a 90 a 90. E aqui eu sei que é o obtuso e aqui é o agudo. Aí ele vai ter que te dar informações desses carinhas aqui, como eu te dei. Para você calcular o ângulo X, o agudo sempre é o ângulo X, e a informação do obtuso. Será que é o dobro? Será que é o triplo? Será que é o quádruplo? Será que é o quíntuplo? Certo? Como que você vai saber? Não tem como. O exercício vai te dar. Eu vou encerrar esse vídeo aqui do trapézio retângulo, e no próximo vídeo nós vamos ver trapézio isósceles. Tá certo? Até mais, pessoal.